A alta do INCC-M voltou a chamar a atenção de quem comprou um imóvel na planta. O índice que corrige o saldo devedor durante a fase de construção teve um novo aumento em junho e pode elevar de forma significativa o valor final pago pelo comprador. Mas até que ponto essas cobranças são legais e em quais situações o consumidor pode estar pagando mais do que deveria? Para esclarecer essas e outras dúvidas, converso nesse momento com o advogado especialista em direito imobiliário, Dr. Daniel Vicentini, gentilmente aceitou o nosso convite para nos orientar sobre esta temática. Dr. Daniel, bem-vindo à CBN, bom dia. Bom dia, Marcelo. Um prazer estar com vocês na CBN de novo. Para começar, o que é então esse índice e por que ele influencia tanto o valor dos imóveis comprados na planta? Marcelo, o Índice Nacional da Construção Civil é o indexador econômico utilizado em todas as relações que envolvem justamente a construção civil. Ele mede a variação do custo de mão de obra, ele mede a variação do custo de ferragem, do custo do concreto, do custo do transporte. O INCC ele é legal e se previsto no contrato, né? Ele é um índice que pode ser utilizado para indexar débitos relativos a imóveis em construção, só que é muito importante que o consumidor fique atento se o contrato prevê a periodicidade correta para a incidência desse índice, especialmente quando o INCC teve um aumento só no mês de junho de 0,85%. Isso quer dizer que numa parcela ou num imóvel de 1 milhão, só no mês de junho de 2026, essa dívida subiu R$ 8.500. E se você considerar o acumulado de 12 meses, a gente está falando em 6,71%. Quer dizer, aquele contrato que era uma dívida de 1 milhão, ele já passa a 1.067.100 reais. É um aumento bem significativo. A gente só viu esse outro aumento do INCC nessa proporção durante a pandemia, que teve meses que o INCC superou ali 2% ao mês, né? Muita gente acredita que toda cobrança de INCC ela é obrigatória. Isso realmente é um fato ou existem limites previstos na legislação sobre essa cobrança? Existem limites previstos na legislação e a grande maioria das incorporadoras ela abusa do direito de cobrar o INCC. O que acontece, Marcelo? Em contratos com menos de 36 meses entre a assinatura do contrato e a entrega das chaves, a Lei 10.931 de 2004 prevê que, obrigatoriamente, esses contratos com menos de 36 meses só podem ser corrigidos uma vez ao ano. E as incorporadoras têm por hábito fazer a cobrança indiscriminada da correção monetária mensal. Em alguns casos, o contrato tem flagrantemente menos de 36 meses e o contrato prevê a periodicidade mensal da atualização. Em outros casos, a incorporadora estica artificialmente o prazo do contrato, incluindo uma parcela simulada prevista para após a entrega das chaves, para fazer de conta que esse contrato tem 36 meses e dá aparência de legalidade para a cobrança da correção monetária mensal. Doutor, você afirmou então que contratos com prazo inferior a 36 meses não podem ter essa correção mensal. Mas como o consumidor ele pode identificar se esse é o caso dele? O consumidor que já recebeu o imóvel nos últimos 5 anos, ele pode ficar atento para o período em que ele passou pagando este imóvel para a incorporadora. Por exemplo, ele assinou o contrato em janeiro de 2023, desculpa, e ele recebeu as chaves em janeiro de 2025, ele passou só 2 anos pagando para a incorporadora. Então, é um contrato de 24 meses que só deveria ter sido corrigido anualmente. Agora, se ele comprou o imóvel em janeiro de 2026 e recebeu de 2023 e recebeu o imóvel em junho de 2026, esse é um contrato que tem 42 meses. Ele poderia ter sido corrigido mensalmente.
Então, é muito importante que o consumidor que já recebeu as chaves fique atento em quanto tempo ele passou pagando para a incorporadora, e o consumidor que vai receber as chaves, é muito importante que ele fique atento para o período de previsão de entrega desse imóvel. Se ele assinou o contrato em janeiro de 2024, por exemplo, e a entrega estava prevista para janeiro de 2026, com mais 180 dias, que fica junho de 2026, esse contrato também só poderia ser corrigido uma vez ao ano. E eu tenho certeza que a incorporadora impôs a correção monetária mensal do saldo devedor. Quando falávamos de legislação, estamos aqui falando da Lei 10.931/04? Exatamente. O artigo 46 dessa lei prevê que apenas contratos com prazo superior a 36 meses podem conter cláusulas de correção monetária mensal pelo indexador escolhido. E nos casos de contratos em construção, normalmente é o INCC. Doutor, quais são suas considerações sobre a prática da inclusão de parcelas de baixo valor apenas para estender artificialmente o prazo do contrato? Como isso funciona? Pode ser realmente considerado irregular essa prática? Sim, a prática é irregular, ela causa um sobrepreço no imóvel de 4 até 8% do valor original do contrato, e quando você localiza a parcela que simula um prazo maior de contrato, o Poder Judiciário entende que a incorporadora agiu em má fé ao impor esse fluxo irreal de pagamentos, e nesses casos são constantes as decisões em que o Poder Judiciário manda devolver tudo que foi cobrado indevidamente em dobro. Então, se você sofreu uma cobrança, um sobrepreço de 4%, você tem direito a 8% do valor original do imóvel. Se o sobrepreço foi de 8%, você pode ter direito até 16% do valor do imóvel. E se a gente considerar que hoje qualquer casa, qualquer apartamento, por menor que seja, onde quer que seja, já tem um valor acima de 300, 400 mil reais, 16% disso é um dinheiro interessante para você deixar na mesa, né? Quais são os principais sinais que o consumidor pode estar diante de uma cobrança abusiva relacionada ao INCC? Porque até aqui falamos da questão de prazos e valores, mas às vezes, a depender da forma como esse contrato foi feito, isso não fica muito evidente para o consumidor. O que ele pode então levar ali em consideração que pode indicar que alguma coisa esteja incorreta nesse contrato? Tá. O que é importante, de novo, e eu repiso, verificar é o prazo previsto para esse contrato. Incorporadoras aqui em São Paulo têm por hábito em esticar o contrato de compra e venda. Então, ela vai ter o contrato assinado em janeiro de 24, ela vai ter a entrega prevista para, por exemplo, junho de 2023, mais 180 dias, vai ficar em dezembro de 23, e ainda assim, de janeiro de 24 a dezembro de 23, a gente tem 24 meses, mas aquele contrato vai prever uma parcela de 100, 500, R$ 1.000 lá para fevereiro de 2026. Vai ter um gap, um espaço entre o vencimento de uma parcela significativa do preço, que é quando o consumidor normalmente assina o financiamento para receber as chaves, e vai ter uma parcela ou algumas parcelas de valor irrisório, com um espaço de meses entre o vencimento da parcela significativa e a parcela de valor irrisório, para fazer de conta, né, que esse contrato preenche os requisitos legais. Quem já quitou o imóvel ou até já recebeu as chaves, pode recorrer diante de alguma irregularidade constatada? Sim, sim. A pessoa que já recebeu as chaves do imóvel há até 5 anos, quer dizer, aquela pessoa que pagou a última parcela para a incorporadora ou assinou o contrato de financiamento há até 5 anos, tem direito de rever o contrato. O prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor para questões relativas a vício de produto ou vício de serviço é de 5 anos. Então, é muito importante que, se você comprou um imóvel na planta, recebeu as chaves até junho, julho de 2021, é muito importante que você dê uma olhada no seu contrato, que você analise o fluxo de pagamento que está previsto
no quadro resumo do contrato e analise o extrato de pagamentos para a incorporadora para verificar qual foi o prazo que você passou pagando esse imóvel. Se o prazo foi de menos de 36 meses, é muito importante que você procure um advogado especializado, porque pode estar ficando muito dinheiro na mesa. Nesse sentido, então, e seguindo ainda no seu raciocínio, doutor, uma vez que é constatada essa cobrança indevida, como a justiça tem decidido, qual tem sido a tendência dessas decisões? Olha, pelos processos que eu tenho, eu consegui analisar que mais ou menos 85% dos casos, e aí eu estou dizendo aqui em São Paulo, tá? Mais ou menos 85% dos casos, o tribunal já reconhece que a cobrança foi indevida e determina a devolução em dobro. Em mais ou menos 14, 15% dos casos, o tribunal determina a devolução simples desses valores. E em pouquíssimos casos, quando o tribunal entende que não tem a presença do Código de Defesa do Consumidor, ou quando ele entende que o consumidor estava ciente daquela imposição, ele julga improcedente o pedido. Mas são realmente muito poucos casos que o tribunal reconhece a improcedência dessa ação. Falávamos há pouco, e eu havia perguntado sobre que cuidado observar, e aí o doutor nos trouxe essa questão dos prazos, mas aqui no caso ficou muito evidente para quem de repente já tem esse contrato em andamento, para quem já fez esse investimento do imóvel na planta. Mas para quem está nos ouvindo nesse momento, doutor, e tem a intenção, a possibilidade de fazer esse investimento, mas ainda não o fez, porque certamente quer fazer da melhor forma possível. Ele também precisa se atentar a essa questão ao prazo antes de assinar o contrato, antes de iniciar qualquer negociação, ou existem outras coisas que ele também precisa observar para além dessa questão do prazo? Marcelo, os contratos de compra e venda de imóveis, especialmente os contratos de compra e venda de imóveis na planta, eles são feitos para garantir os interesses da incorporadora. Raras vezes é um contrato equilibrado, raras vezes é um contrato onde o consumidor, onde o adquirente tem a possibilidade de negociar efetivamente alguma condição. Então, é muito importante que o adquirente ele procure um advogado para fazer o acompanhamento dessa compra e venda. É sempre importante lembrar que o imóvel próprio é o sonho da grande maioria das famílias brasileiras. A compra daquele imóvel, muito provavelmente, é o maior negócio em termos de volume financeiro que aquela família está fechando até aquele momento. É sempre importante você estar assistido quando você vai fazer um investimento de elevada monta, né? Mas ficar atento ao prazo de entrega, infelizmente, não inibe as incorporadoras da prática indevida. A conta do incorporador é que de 100 imóveis que ele fizer a cobrança indevida, apenas 5 vão entrar com a ação. Então, ele ainda está ganhando em 95% dos casos. Sendo assim, chegamos então ao final da nossa entrevista. Doutor, gostaria de acrescentar alguma informação ou alguma orientação que eu não tenha perguntado? Marcelo, eu acho que não, mas eu gostaria de reforçar para todo mundo que comprou imóvel e recebeu as chaves nos últimos 5 anos, ou para todo mundo que comprou um imóvel na planta e está pagando as parcelas para a incorporadora, eu gostaria de reforçar que é muito importante que você procure um advogado imobiliário especializado em contratos relativos à defesa do consumidor e faça uma análise do seu caso. Pode estar ficando muito dinheiro na mesa. A cobrança indevida atingiu de 30% a 40% dos imóveis entregues nos últimos 5 anos. Então, é um volume bem expressivo de unidades. Muito bem. Doutor Daniel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na CBN. Eu que agradeço, Marcelo. Ótimo dia. Conversamos com o Dr. Daniel Vicentini, especialista em direito imobiliário.